quero dizer que eu estou assim um pouco emocionada. E se ela estivesse aqui, eu ia falar assim: Isadora, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Vocês não sabem, mas ela acabou de mexer no meu coração de uma maneira que nem eu, assim, estou acostumada. Quem me conhece, eu não sou de, né, assim, de chorar, de me emocionar muito, mas eu ali no meu cantinho, eu tive, assim, acho que uma ministração de cura, se é que é essa palavra, não sei. Mas eu vou explicar para vocês. Isadora, ela passou a adolescência dela e a juventude toda no Ministério de Dança. E depois ela se casou, fez o seminário, foi consagrada. Hoje ela é pastora dessa igreja. Depois que ela se tornou pastora, eu nunca mais a vi ministrando dança na igreja. Então, quando eu vi minha filha aqui na frente, ministrando a dança, com a mesma desenvoltura que ela ministrava no passado, com a mesma leveza de movimentos, cara, aquilo assim, tocou fundo na minha alma, me fez voltar a uns 20 anos atrás, mais ou menos, uns 18, 20 anos atrás, e eu ver assim, que coisa linda é o nosso Deus, que é aquilo que Deus nos dá, né? Mesmo que às vezes a gente não exerce, não, Ele não tira. É seu, né? Para Deus, para toda a vida. E aí eu vi a minha filha, pastora da igreja, aqui no altar, ministrando uma dança profética para o Senhor. Gente, para uma mãe isso toca, né? Mexe. Então eu estou muito emocionada e muito feliz e pensando, poxa vida, isso é só o começo. Então vamos repetir então comigo, isso é só o começo? Glória a Deus, Deus com certeza tem grandes coisas para falar e para fazer nos nossos corações, a partir de hoje até amanhã à noite. Como já foi falado, o tema desta conferência é despertadas, as despertadas, né? Mas a minha palavra agora é para aquelas que estão no estágio antes de despertadas. Como a irmã Vanusa falou, se você for ver ao pé da letra, quem não está despertada está dormindo, né? Está parada, está num estado assim estático e precisa ser despertada. E esse despertada pode levar você a vários significados. E o tema da palavra neste momento é restaurando a alma pela palavra de Deus. Nós vamos ler, vocês podem acompanhar mesmo sentados na Bíblia de vocês, o Salmo 139, versos 23 e 24, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma versão. Eu quero ler aqui a versão da NVI, porque é muito assim, mais clara para os dias de hoje, você entender a oração de Davi ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, achei essa versão aqui muito apropriada para o entendimento nos dias de hoje, né? Que muitas vezes essa palavra inquietação nos faz assim entender melhor, porque muitas vezes você está inquieta com alguma coisa que você não sabe nem o que, mas é uma coisa que te tira a paz, te tira a concentração, te tira a vontade de viver. Você está inquieta com alguma coisa que você não sabe o que. E o salmista, ele fala
Senhor, Tu conheces as minhas inquietações, porque a inquietação ela vem muito lá de dentro, vem de um lugar que às vezes a maioria das pessoas que estão ao seu redor olham para você e não estão vendo. Elas acham que você está bem, mas só você e Deus sabe as inquietações que estão dentro do seu coração. E ele continua, né, e fala, e veja se a minha conduta tem algo que te ofende. Às vezes, nós fazemos coisas que entristecem o coração de Deus. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo. Mas o salmista, ele vai a Deus e fala: Senhor, eu não quero ser assim. Então, sonda-me, Senhor. Sonda-me, verifica, me mostra se eu tenho feito alguma coisa que tenha entristecido o seu coração. Será que você já fez essa oração? Será que hoje você já fez essa oração? Senhor, me mostra se eu estou indo por um caminho errado, um caminho que não é o teu caminho para mim. Que você possa orar, que você possa fazer essa oração do salmista. E quando você faz essa oração e você descobre o que está dentro de você, as inquietações, as dores, você necessita entender o que é cura interior. Há uns 27 anos atrás, eu saí de Macaé e fui a Campos porque eu estava inquieta. Eu já era, na época, esposa de pastor, ainda não tinha sido consagrada a pastor, eu era esposa de pastor, e era cristã, tinha já a minha salvação, mas eu era inquieta. E por causa dessa inquietação, eu saí em busca. Eu estava em busca de algo, de um entendimento, e eu fui a Campos em um evento cristão, e ali eu ouvi falar pela primeira vez sobre a cura interior, a cura que trata as inquietações da alma. E nós queremos falar nesse momento, é um momento de preparação do seu coração para as demais palestras que virão sobre o tema despertadas, porque para você estar despertada, primeiro você precisa passar pelo processo da cura, e também você precisa entender, porque às vezes você não sabe o que é isso. Às vezes você convive com uma dor. Eu lembro que quando eu era assim, bem pequena, e na minha casa, na minha igreja, eu via as pessoas falarem assim: ah não, ser cristão é você aprender a conviver com as dores, porque você só vai ficar bem no céu. Nesse mundo você vai ficar sempre mal, mas um dia você vai chegar no céu e lá você vai viver bem. Essa foi a cultura que eu aprendi quando pequena, dentro da própria igreja. Mas eu louvo a Deus porque eu consegui chegar em um tempo onde a igreja do Senhor começou a trazer um novo entendimento de que quando Jesus falou que nós teríamos vida e vida em abundância, Ele estava falando que nós poderíamos começar a viver muito do céu aqui. Lógico que a totalidade do céu é só no céu, mas nós podemos viver uma vida de abundância, uma vida de alegria no Senhor aqui. Nós não precisamos nos conformar com inquietações, né? Então, mas para isso você precisa entender o que é cura interior. O que é cura interior? É um processo de restauração da alma, é um processo de restauração emocional e espiritual, porque o emocional, que é a nossa alma, anda juntinho com o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito está bem, ele influencia a nossa alma.
e a nossa alma ela é influenciada pelo Espírito, eles andam juntos. Então nós precisamos tratar essas duas áreas da nossa vida, a área das emoções e a área do Espírito. Qual é a importância da cura interior para a vida cristã? A cura interior, ela é crucial na vida cristã, porque restaura a saúde emocional e espiritual, permitindo que os cristãos vivam uma vida mais plena, em conformidade com os princípios bíblicos. Essa cura envolve a identificação e o tratamento de feridas emocionais e espirituais que podem ter origem em experiências passadas ou em padrões de pensamentos e comportamentos. Sem a cura interior, não é possível ser curado de doenças físicas, tampouco experimentar a libertação. Tudo começa na cura interior. Por isso que você, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de visitar pessoas que estão com uma doença física, quase a morte, mas estão bem, estão felizes, estão cientes do que as esperam em Deus, porque a alma dela não está doente, só o físico. Agora, a coisa mais triste é quando, porque eu já tive a oportunidade de ver, é quando é o contrário. Quando a pessoa não tem problema nenhum físico, mas ela tem um problema na alma. E esse problema pode levá-la, agora eu me lembrei, de muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que ela morreu, e o diagnóstico dela, ela morreu de depressão. Ela teve uma depressão que foi se agravando, foi levando ela para a cama, da cama ela não saiu, e naquela cama ela morreu. E olha, essa pessoa, ela era cristã. E ela morreu, mas não tinha nenhum problema físico evidente. Mas foi uma depressão não cuidada, não entendida, que isso faz muitos anos mesmo, muitos anos. Por isso que eu falei que eu louvo a Deus que eu cheguei a esse tempo, ao tempo de hoje, ao tempo onde a gente está tratando devidamente as questões da alma, com seriedade. A cura interior, à luz da palavra de Deus. Primeiro, a origem das feridas emocionais. Olha, preciso entender que se você precisa de cura, porque você tem uma ferida emocional, E qual é a origem? Como que essa ferida se instalou no seu coração? Primeiro, pode ser pelo pecado e suas consequências. Gênesis 3, 16 a 19, você pode ler, você pode anotar e ler, que fala sobre o momento onde Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor, e aí entrou o pecado, e com o pecado entrou as consequências na vida do homem e da mulher. A mulher passou a gerar com dor, o homem passou a trabalhar com muito sacrifício, com o suor do rosto para conseguir o trabalho. Então essas são as consequências do pecado. Se você vive, mesmo sendo cristão, você vive uma vida de pecado, onde você acha assim, não, ninguém sabe, engano seu, Deus sabe tudo. Então, se você vive uma vida de pecado, e acha que está tudo bem, porque ninguém sabe, eu quero dizer para você uma coisa, Deus sabe, e você provavelmente uma vítima de uma ferida na sua alma por causa do pecado que você guarda, Eu lembro de também há muitos anos atrás uma pessoa que ela se converteu em uma igreja aqui em Macaé, mas faz muitos anos, mais de 20 anos, e ela tinha um vício do cigarro e ela não contou para ninguém, ela fumava escondido. E ela passou anos e anos e anos na igreja
com aquele vício. Até que um dia surgiu um câncer no pulmão. E os médicos foram investigar e descobriram que era um câncer devido ao consumo do cigarro, e ninguém sabia que ela tinha esse vício. Então ela passou a vida inteira escondendo uma prática que acabou não fazendo bem e levando essa pessoa à morte. Então o pecado tem as suas consequências, e o pecado é uma das origens das feridas, né, emocionais. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Segundo, Segundo, traumas. A primeira é a origem das feridas, é o pecado. O segundo são os traumas. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas vezes você, na sua infância, desde novo, em algum momento da sua vida, você passou por algum trauma, alguma coisa que marcou a sua vida. E aquele trauma, ele gerou uma ferida em você, que às vezes você até tenta esconder, você não fala para ninguém, mas quando você lembra daquela experiência, seu pai que batia em você de uma maneira violenta, ou um acidente de trânsito que você passou por aquele acidente, foi muito forte, e ninguém sabe, mas aquilo trouxe um trauma em você, você se tornou uma pessoa medrosa, não queria mais andar num carro, ou eu poderia dar assim, milhões de exemplos para vocês de traumas nessa vida que podem ocasionar uma ferida na sua alma. E a terceira origem das feridas emocionais são o impacto das palavras e de ações negativas. São quando você, ao longo da vida, você ouve palavras de maldição, principalmente quando elas são ditas por pessoas que têm uma autoridade na sua vida. Uma professora que chamou você de burra, aquela palavra, aquela professora não sabe, mas você sabe, você não esquece. Aquilo entra dentro de você e você acredita que você é burra mesmo. E você não é, mas porque disseram para você que você era, gerou aquela ferida, né? Ou uma pessoa que falou uma outra palavra para você, uma palavra de maldição para você, e você ou fez alguma coisa com você, te traiu, você foi traída por uma amizade, ou você foi traída por um relacionamento, por um namoro, por um casamento. Aqui eu procurei agrupar pelo menos essas 3 áreas que podem fazer com que você tenha feridas nas suas emoções: o pecado, traumas e palavras de maldição lançadas contra você. Talvez hajam pessoas aqui que nesse momento carregam algum tipo de trauma, algum tipo de ferida ocasionada por uma dessas 3 áreas que a gente está falando aqui. Mas eu quero dizer que hoje você vai sair daqui curada. Amém? Em nome de Jesus. A cura interior à luz da palavra de Deus. Primeiro, nós falamos a origem das feridas emocionais. Segundo, Jesus, o médico da alma. Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Os contritos de coração, os que têm uma ferida na alma. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os feridos na alma. Jesus veio a este mundo para curar as feridas da alma.
Exemplos de cura emocional na vida de personagens da Bíblia. Nós vamos citar pelo menos só 2 exemplos. Davi. A Bíblia Sagrada relata a busca pela cura interior na vida de Davi, especialmente em Salmos, como o Salmo 51, onde ele se arrepende de seus pecados e clama a Deus por misericórdia e renovação espiritual. Davi reconhece seus erros e com humildade busca a restauração do seu coração, buscando a paz interior que só Deus pode dar. Todos nós conhecemos a história de Davi. Sabemos que na sua juventude como rei, ele cobiçou uma mulher que era casada e ele teve um relacionamento com ela e mandou matar o marido dela. Ele cometeu vários pecados. Então, veio sobre Davi feridas. Davi foi um homem que soube muito bem o que é uma ferida na alma. E as feridas de Davi foram oriundas do pecado que ele cometeu. Mas, mesmo assim, ele foi chamado amigo de Deus, porque uma coisa que Davi tinha era a humildade de falar com o Senhor e de se arrepender diante do Senhor. Entenda, nosso Deus sabe que nós não somos perfeitos. Ele conhece as nossas imperfeições. E o que Ele tão somente espera de nós, que nós sejamos humildes o suficiente para nos colocarmos diante dEle como nós realmente somos, pecadores. E clamarmos a Ele misericórdia e perdão dos nossos pecados. Não acho que você tem que ser uma pessoa que tem que se apresentar diante de Deus como uma pessoa perfeita. Se você achar isso, você está enganado. E você não vai chegar a lugar nenhum. Porque diante do nosso Deus, Ele conhece a nossa vida como um todo. Então aprenda com Davi a ter humildade de se colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados, pedir o que? A cura para as suas feridas. Então, como Davi tinha uma porta de entrada, que foi o pecado, mas ele recebeu o perdão de Deus, em nome de Jesus. Eu falei 2, mas não, são 3 pessoas que nós vamos citar. Maria Madalena, na Bíblia, a cura interior de Maria Madalena é retratada através de sua libertação de 7 demônios por Jesus. Esse ato marca o início de sua transformação e devoção a Jesus, tornando-a uma das seguidoras mais próximas e dedicadas. Além da cura física, Maria Madalena encontra um novo contexto de vida, inserindo-se em uma comunidade que a apoia espiritual e emocionalmente. Isso quer dizer que aquela pessoa que você pensa que é a maior pecadora, que você olha para ela com um olhar de crítica e pensa, para essa pessoa não tem jeito. Olha, eu quero dizer para Deus, todo mundo tem jeito. Deus não rejeita ninguém. Você pode rejeitar. Você pode olhar com um olhar de incredulidade sobre uma pessoa que hoje está vivendo de uma maneira totalmente fora dos padrões de Deus, e você pode olhar para essa pessoa e falar assim, não, essa aí não tem jeito não, mas para Deus tem jeito. Como teve jeito para Maria Madalena, que foi uma mulher que viveu na prostituição, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela teve a vida restaurada, transformada, e ela passou a fazer parte do discipulado de Jesus. Ela foi discipulada por Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda imaginarmos que o nosso Deus, Ele pode mudar a história de uma pessoa, da pior de todas as pessoas, em uma pessoa totalmente usável por Deus, pela obra de Deus. E a terceira pessoa é Pedro. A cura interior de Pedro não se trata apenas de perdão, mas também de uma transformação profunda no seu coração e atitude.
tornando-o um servo humilde e altruísta. A cura interior de Pedro o capacita a liderar a igreja primitiva, sendo um testemunho vivo no poder transformador de Jesus e do Espírito Santo. O amor e o perdão como chaves para a restauração. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensa que Pedro traiu Jesus. Pedro foi confrontado antes de Jesus ir para a cruz. Foi sinalizado que ele era um seguidor de Jesus, e ele falou: eu? Não, está enganado, é outra pessoa, não sou eu. 3 vezes ele foi apontado, 3 vezes ele negou. Depois que ele se deu conta do que ele tinha feito, ele se arrependeu, e o seu arrependimento gerou uma cura para a ferida que se estabeleceu dentro dele, pelo que ele tinha feito com o mestre, com seu mestre. E aí nós podemos ver que coisa linda, né? Pessoas da Bíblia, que às vezes a gente olha só como pessoas perfeitas, porque foram pessoas que fizeram grandes coisas, mas essas pessoas também tiveram seu momento de feridas e de inquietações. O que eu quero dizer, amadas? Talvez haja mulheres aqui que estão vivendo tempos de inquietação, mas eu quero dizer para você que é possível a sua vida mudar. É possível você sair desse estágio que você está e você ser despertadas por Deus para cumprir o chamado dele, o propósito dele para a sua vida. Prosseguindo, o terceiro ponto são passos para a cura interior. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esses passos, eles são a receita que você vai usar por toda a sua vida, enquanto você viver neste mundo. E você lembrar e guardar essa receita dos passos para a cura interior. Primeiro, reconhecer a necessidade de cura. Salmos 51, 10. Eu não vou ler, eu vou deixar, você pode anotar e depois você lê em casa com calma. É um texto conhecido. O Salmo 51 é o salmo onde Davi se abre para Deus por causa do seu pecado. Mas ali, nesse capítulo, ele reconhece que ele precisa de cura. Então, se tem alguém aqui que está se achando que está tudo bem, não, eu não tenho problema nenhum, a minha vida está muito boa, está tudo ótimo. Bom, então você vai sair daqui do jeito que você acha que está. Mas, se você fizer a oração de Davi, e falar: Senhor, sonda o meu coração, Deus vai te mostrar que às vezes existe um cantinho, uma areazinha lá, escondida dentro de você, que precisa ser tratada. A hora que você reconhecer que você precisa de cura em alguma área da sua vida, é o primeiro passo. E o segundo, entregar as feridas para Deus. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega. Você reconheceu que você precisa de cura? Vou dar só um exemplo. Eu tenho medo de... Pastora, me pede para fazer tudo, menos para subir no altar para orar. Porque eu fico com vergonha, eu tenho medo do microfone, eu não levo jeito para isso. Irmãos, isso é sintoma de quem tem uma ferida. Cristão preparado, cristão que está vivendo uma vida de plena, ele não vai ter medo. Ele entrega o medo dele para Deus e fala: se Deus chamou,
eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou fazer. Então, reconheceu que você tem uma necessidade de cura. Segundo, entrega essa ferida para Deus. Senhor, então a tua pastora, o teu pastor pede para você fazer alguma coisa e você fala, não, isso não. Próxima vez, resolve fazer o contrário. Amém, pastora. Morrendo de medo, morrendo de coisa, mas amém. E você vira para Deus, Senhor, eu vou te entregar aqui, ó. Você sabe como eu estou me sentindo a respeito desse pedido que o pastor me fez para eu fazer. Eu não me vejo em condições, não, mas amém. Eu entrego para o Senhor. Todo esse medo, toda essa inquietação eu te entrego. Terceiro, liberar perdão. Toda ferida na alma, ela tem como pano de fundo um perdão que precisa ser liberado. Às vezes uma pessoa que fez alguma coisa contra você e você não perdoou, e aí gerou essa ferida. E há casos que você precisa perdoar Deus. Que isso, pastora? Perdoar Deus? Sim. Quantas pessoas você já viu falar, a pessoa falar assim, não sei por que Deus permitiu que eu nascesse nessa família. Eu não sei por que Deus permitiu que eu fosse trabalhar nesse lugar. Esse lugar aqui é horrível. E você não percebe que você está precisando perdoar a Deus. Mas perdoar a Deus tem uma conotação de, na verdade, pedir perdão. Senhor, me perdoa por eu estar permitindo esses sentimentos dentro de mim, né? Então, liberar perdão faz parte do processo de cura. Quarto, renovar a mente pela palavra. Ora, se você reconheceu que precisa de cura, se você entregou as suas feridas para Deus, se você liberou o perdão que precisava ser liberado, mas você precisa continuar buscando a palavra, lendo a palavra, se alimentando da palavra, porque a palavra de Deus é um instrumento para a purificação da sua alma. Você sabia disso? Uma vez eu ouvi um fato que é verídico, de um jovem que ele se converteu, foi fazer um seminário, bem lá no interior do Brasil, e ele estava naquele seminário, e ele falava para o professor que ele tinha um problema na área da sexualidade, que ele não conseguia superar, vencer aquele pecado na vida dele. E aí o professor, que era pastor, falou para ele assim, eu vou te dar uma direção, todos os dias você lê um capítulo de um livro da Bíblia. Você escolhe um livro, se você quiser começar do início, você começa, ou Novo Testamento, ou Antigo Testamento, leia um capítulo, e ele começou a ler o capítulo, mas nada aconteceu. Ele voltou para o professor e falou, olha, eu estou fazendo o que o senhor falou, e eu continuo brigando com esse pecado na minha vida. E o professor falou assim, então leia 2 capítulos. E ele passou a ler 2 capítulos. E essa história continuou, e ele continuou ali naquele seminário, e o professor foi falando, então você leia 3 capítulos. Ele passou a ler 3 capítulos. Moral da história, ele passou a ter que ler 10 capítulos. Depois que ele passou a ler 10 capítulos por dia da palavra de Deus, ele recebeu a restauração e a cura daquele pecado na vida dele. O poder da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Vamos falar comigo? Há poder na palavra de Deus. Então, às vezes, você não sabe que vencer as inquietações da sua alma começa em você ter a prática de ler a palavra de Deus. E talvez a dose para você, para este homem, para este jovem, foram 10 capítulos por dia. Para você, talvez seja 1 capítulo por dia, ou 5, ou 2. Mas comece esse processo, comece a ler, a se alimentar da palavra de Deus todos os dias, e depois você vai nos contar
a vitória. Então, renovar a mente pela palavra. E o último passo, viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, esse último passo, ele viver em comunhão com Deus, viver em comunhão na igreja. A igreja do Senhor, este lugar é um lugar criado por Deus para que os seus filhos vivessem em comunhão, adoração, a prática do amor, a prática da confissão de pecados, tudo isso envolve a comunhão. Então, a comunhão é um dos passos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o quinto passo para a cura interior. Concluindo, Deus deseja restaurar cada parte do nosso ser. A cura interior é um processo contínuo, mas Deus é fiel para completá-lo. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? E gostaria só de, para finalizar, que nós não nos esqueçamos dos passos para a cura interior. Quem lembra o primeiro passo? Reconhecer que precisa de cura. Segundo passo, entregar as feridas para Deus. Terceiro, perdoar, liberar o perdão, perdoar a quem precisa ser perdoado, né? Quarto, renovar a mente pela palavra. Quinto, viver em comunhão. Amém. Vamos colocar de pé agora em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração agora. E nós vamos estar orando ao Senhor pela vida de cada um de nós aqui, todos nós que estamos aqui na presença do Senhor. Feche os seus olhos agora e procura na sua mente, elevar a sua mente ao Senhor agora e rogar a Ele que sonde o seu coração, em nome de Jesus. Sonde o seu coração, ó Pai. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada aqui esta noite, nesse início, ó Pai, neste início desta conferência. Ó Deus, essa palavra, Senhor, é trazida para nós, para preparar os nossos corações, para tudo que temos para receber, nesse tempo que estaremos aqui reunidas, nesta conferência, ó Deus. Conferência Despertadas. Nós aprendemos agora, ó Pai, que para estarmos preparadas, para sermos despertadas pelo Senhor, precisamos ter um coração limpo, um coração puro, um coração restaurado. Por isso eu te peço agora, ó Deus, que o Senhor sonde, ó Pai, cada coração, cada mão que está sendo colocada agora, acima do seu peito, ó Pai. Ó Deus, como um ato profético, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, toque agora nessas mãos, use essas mãos como mãos do Senhor, para tocar em cada vida agora, em nome de Jesus. Ó Pai, aquelas mulheres que estão aqui e que achavam que não tinham problema nenhum, mas que agora o Teu Espírito Santo está trazendo a revelação para ela do mais íntimo e profundo do seu coração, que existia alguma inquietaçãozinha, ó Pai. Ó Deus, mostra para elas, para que ela possa aplicar, Senhor, os 5 passos e alcançar a vitória, ó Pai, alcançar a cura, Senhor, da sua alma. Ó Deus, para nós chegarmos no sábado à noite, precisamos começar com a sexta-feira, agora, neste momento, para termos nosso coração preparado,
para recebermos tudo que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra revelada. Ó Deus, dá-nos fome da Tua palavra, sede do Teu Espírito. Faz de nós mulheres que tenha como meta viver de maneira que agrade ao Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu lembro da oração do salmista. Se tem alguma coisa que nós tenhamos feito ou que a gente faça e que ofende ao Senhor, ó Pai, revela-nos, ó Deus, porque nós não queremos ofender o Senhor. Nós queremos ser mulheres que agrade ao Senhor em tudo, ó Deus. Ó Pai, libera uma unção de cura, Senhor, neste momento. Cura da alma, cura física, cura espiritual. Libera, Senhor. Ó Pai, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor e profetizo, ó Deus, profetizo agora, Senhor, vai liberando a Tua unção, vai liberando a Tua unção de cura neste momento. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para se mover aqui neste lugar, para operar aqui, ó Pai, o Teu sobrenatural, ó Deus, e até as coisas ocultas que estão esquecidas. Antes que acabe essa conferência, o Senhor traga à memória, Pai, tudo que está oculto, tudo que está esquecido, porque talvez a dor tenha sido muito grande, e aí inconscientemente, muitas vezes nós jogamos para o esquecimento, mas precisamos trazer à tona, para poder colocarmos diante do Senhor, e sermos verdadeiramente curados, ó Pai. Que a Tua glória se manifeste aqui neste lugar, em todos os momentos da conferência, das preciosas. E Senhor, eu declaro que estas mulheres são preciosas do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, glória a Deus. Podeis assentar, minhas queridas. Amém, minhas irmãs? Que palavra poderosa, né? Nessa noite, que o Senhor preparou e reservou para os nossos corações, né? Nessa noite, palavra tremenda que o Senhor trouxe para nós. Nessa hora eu vou estar chamando a banda Is, né? Para estar louvando ao Senhor. Vamos ter um tempo de louvor e adoração.